Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula sobre o uso de telas, que é um tema tão importante, tão relevante, tão atual, que parece que nos últimos meses, assim, bombou, né? Eu estou vendo nos jornais, né, nos programas, aqui no Instagram, né, no YouTube, tá todo mundo, de alguma maneira, falando um pouco sobre isso. E eu já falo um pouco sobre essa temática há alguns anos, né, e tenho me aprofundado cada vez mais. Eu me chamo Caroline, sou psicóloga clínica, palestrante, também sou mestranda em psicologia, vou falar logo mais um pouquinho mais detalhado sobre mim, sobre minha trajetória e por que eu falo sobre o uso de telas, né? Então, vou abrir aqui meu material para compartilhar com vocês. Hoje eu vou falar especificamente no contexto pedagógico. Então, o uso de telas como ferramenta pedagógica, aliado ou adversário. Por que essa temática, né? Hoje, todo mundo usa telas para tudo, né? Então, usa esse recurso tecnológico como um recurso pedagógico também. Só que há de se ter os seus cuidados. E por quê? Porque isso é algo muito novo que agora estamos estudando cada vez mais e compreendendo os impactos das telas na vida das crianças, adolescentes, adultos, todas as idades. Mas existem alguns impactos, principalmente na vida das crianças e adolescentes, que estão sendo descobertos agora. Alguns já foram descobertos há algum tempo, outros estão sendo mais recentes. Eu vou trazer aqui dados de pesquisas mais recentes, inclusive, que são muito preocupantes. Então, eu quero trazer para vocês recursos, ferramentas para orientar o que causa, qual é o impacto do excesso de tecnologia digital na vida das crianças e dos adolescentes e como que administra isso em sala de aula, né? Porque aqui a gente está falando para professores, professoras, né? E quem mais for assistir a essa palestra, mas assim, todos precisam conhecer um pouco sobre essa temática, porque impacta todos, né? Impacta as crianças, impacta os professores e muitas coisas que têm acontecido nas salas de aula com as crianças, com os adolescentes, tem a ver com o impacto do uso de telas. Então, por isso que é tão importante falar sobre ele, porque às vezes os professores veem determinados comportamentos, determinadas situações e não sabem de onde vem, não entendem de onde vem, às vezes imaginam, inclusive, que possa ser algum tipo de diagnóstico, né, um TDAH, um autismo, e às vezes não é. Às vezes isso está sendo mascarado pelo uso excessivo de telas, e é sobre isso a minha pesquisa, inclusive no mestrado, sobre a questão da confusão de diagnósticos de TDAH e telas, mas pretendo me aprofundar em outros diagnósticos, em outras coisas, é um tema que eu me interesso muito mesmo em estudar. Então vamos lá. Como eu já falei, sou Caroline, psicóloga, aqui tem o número do meu CRP, quem quiser conferir. Sou mestranda em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, também formada pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente, psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes, adultos, e nesse contexto da psicologia clínica, eu tenho aplicado algumas coisas do que eu tenho estudado na minha clínica e tenho tido bons resultados. Eu vou falar para vocês lá mais para o finalzinho, para deixar vocês com curiosidade. Sou palestrante, não só sobre a área de telas, mas essa é a que eu mais gosto, né, de trabalhar, de falar. Mas eu falo de temáticas da psicologia de forma geral, saúde mental, né, já fiz palestras para Setembro Amarelo, que está bem aí chegando, né, setembro, prevenção do suicídio, palestras em empresas, né? Tem várias temáticas que eu trabalho, gosto muito dessa área, é uma área que eu sou apaixonada, é a área de ministrar aulas, palestras, oficinas, tudo que envolve muitas pessoas, eu gosto disso. E também gosto do individual, né? A clínica foi algo que eu me apaixonei por fazer. Mestrando em psicologia pela UCB, mãe de 2 crianças, então eu estou, além de estudar sobre o impacto das telas em crianças, eu tenho 2 crianças e vejo esses impactos nelas, né? Eu costumo dizer que minha casa virou um laboratório depois que eu comecei a estudar sobre telas. Eu comecei a observar o comportamento dos meus filhos em relação às telas
em tudo e perceber como que eles, de alguma maneira, transmitem algo que é geral, quase como se fosse uma amostra, uma pequena amostra, né, que realmente traduz o que acontece com muitas crianças. E eu comecei a perceber o que era individual, o que era uma coisa mais geral. Então, tudo isso foi me despertando muita curiosidade. Também tem um trabalho no Instagram, @carol.maternidade, sobre o uso de telas, e lá eu falo de uma forma mais dinâmica, né, de uma forma fácil de entender sobre os impactos das telas, sobre alguns desenhos específicos, né? E aí vocês podem acessar lá para conferir. Sem mais delongas, vamos lá. Então, por que eu estudo e falo sobre telas? Tudo começou com o nascimento da Laura. A Laura é minha filha mais velha, né, que tem 5 anos agora. Quando ela nasceu, eu pensava que o celular era mais prejudicial, na verdade, que a televisão não tinha prejuízos, assim, como o celular. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu não iria ofertar telas de celular ou tablet para ela. Mas TV, eu pensava que tudo ok, tranquilo, não tinha problema. Só que eu estava muito enganada. Quando ela tinha uns 3 ou 4 meses, eu não me lembro ao certo quantos meses ela tinha, mas eram menos de 6, surgiu em um grupo de mães essa pergunta: gente, e aí, vocês oferecem telas ou não para os seus filhos? E aí eu fui falar, né, que televisão e tal, e aí as meninas começaram a falar que não podia e tal, e eu fiquei assim, em choque, porque para mim televisão estava ok, o problema era só celular, tablet, etc. E aí eu fui recorrer à pediatra dos meus filhos, que é uma pediatra maravilhosa, que explica tudo, né, com detalhes, riqueza de detalhes, eu gosto muito disso. E eu fui lá, doutora, e aí? Essa coisa das telas, como é que é? Eu sei que ela me explicou, de uma forma geral, os prejuízos e falou: olha, você vai ter que tirar. Não tem jeito, você tem que tirar, porque é prejudicial. E eu usava a televisão para quê? Para estender uma roupa, para lavar a louça, né? Para fazer a comida, para fazer as coisas de casa. Então, eu colocava ela ali assistindo o desenho, ela ficava quietinha no carrinho assistindo. E esse é um dos maiores objetivos que os pais colocam os filhos, para que eles fiquem quietinhos para você fazer alguma coisa que não dá para você fazer, que não dá para você fazer com ele ali sem as telas. Então eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Como é que eu vou estender a roupa? Aí eu falei, doutora, mas ela chora. Ela, pois é, mas faz mal mesmo, tem que tirar. E aí, eu não sei se foi ela que me indicou ou se eu que fui atrás, mas eu descobri o documento que eu vou falar logo no próximo slide, que é um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um manual de orientação sobre o uso de telas. E lá eu comecei a me aprofundar, né? Foi o início, né, do meu estudo sobre telas, e aquilo me despertou muito interesse, porque vendo os impactos negativos, eu fiquei primeiro assustada e depois determinada a não deixar mais que a Laura assistisse. Então, fui reduzindo aos poucos, até que ela assistisse 15 minutos por dia, depois 15 minutos por semana, e assim foi reduzindo até ficar em quase zero. Quando o Bernardo nasceu, ele já nasceu nesse contexto de praticamente zero telas. Não foi totalmente zero, mas foi quase. Então foi bem, muito restrito mesmo. E eu via os impactos positivos. A Laura sempre foi extremamente desenvolvida, a fala dela foi sempre muito desenvolvida. Ela é extremamente inteligente e eu fui percebendo que isso tanto tinha a ver com características que já são dela, quanto com essa estimulação que eu fazia externa, mais a questão de não ter as telas. E eu fui percebendo que quando ela, mesmo que pouco, ficava exposta às telas, ela ficava muito irritada, né, com a irritabilidade muito grande, um choro, né, assim, sem aparentemente ser motivo. Ela tinha vários comportamentos estranhos e diferentes ao usual quando ela estava frente às telas. E eu fui percebendo que isso era em qualquer tempo de tela. Porém, quanto mais tempo, mais complicados eram os comportamentos. Então, eu fui observando e acendendo o sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa aí. Essa coisa da tela é... E eu fui, à medida que ela foi crescendo, aqueles desenhos que eu disponibilizava para ela, porque eu sempre supervisionei tudo,
eu percebia que alguns desenhos geravam determinadas compreensões nela, que geravam comportamentos específicos. E aí eu fui percebendo a relação desses desenhos, da interpretação que ela fazia com o que ela manifestava no comportamento. E nós somos assim, nós temos algo chamado neurônios espelho, eu falaria disso mais para frente, mas já vou adiantar essa parte. E quando eu pergunto, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. São neurônios responsáveis justamente pelo espelhamento. A gente precisa disso para saber conviver socialmente. A gente espelha os comportamentos, a gente imita os comportamentos para a gente saber como se portar no meio social. Isso é importante, isso faz parte. E isso vai acontecer também quando a criança está exposta aos desenhos. Ela assiste e ela imita. Então, tanto que o meu primeiro vídeo falando sobre telas especificamente mais atual, no Instagram, que viralizou, foi sobre a Masha e o urso, porque eu trouxe lá o que aconteceu com a Laura e que aconteceu com 90% das crianças, que foi imitar o comportamento da Masha, que é uma menina extremamente irritadiça, desobediente, enfim, tem todo um comportamento difícil, e as crianças que assistem normalmente têm a tendência de imitar o comportamento dela, de começar a gritar, de começar a desobedecer, e assim, foi identificação, e aí viralizou o vídeo. E aí eu fui percebendo que, opa, essas coisas que estão acontecendo aqui em casa também estão acontecendo em outras famílias, em outras casas. E nisso, eu comecei a estudar, mas quando eu levei realmente a sério esse estudo foi quando eu entrei no mestrado, há quase 2 anos atrás, já estou finalizando, para realmente pegar firme os artigos científicos, ler e estudar sobre o assunto. Então, vamos começar a falar sobre esse documento que eu iniciei. Vou começar com vocês como eu comecei, lá no Manual de Orientação Menos Telas Mais Saúde. E eu recomendo que todos vocês que estão assistindo entrem lá e leiam o que eu coloquei aqui. Poucas anotações são de mim mesma, alguns slides, os próximos, eu retirei desse documento e eu vou trazer de uma forma mais explicativa para vocês. Então, vamos lá. Falando sobre os primeiros impactos das telas. Atraso de fala. Hoje, você vê assim que é um nível absurdo de crianças que chegam à idade, né, ali mais ou menos estabelecida para que esteja falando e não está falando. E aí começa a onda dos diagnósticos. Ah, deve estar com atraso de fala, será que é autismo, será que é isso, será que é aquilo, já leva para fazer um diagnóstico, já vem aquela preocupação. Mas o uso excessivo de telas tem como impacto o atraso de fala. É um dos mais comuns que aparece. Transtornos do sono. O que acontece, principalmente quando a criança utiliza o celular à noite? A criança, a tela, o celular, o tablet, emitem uma luz azul que faz o bloqueio da melatonina. A melatonina é o quê? Um hormônio que produz o sono, e não só o sono, mas é o sono reparador. Então, ele vai atrapalhar, né? Aquela luz azul que é emitida pela tela, bloqueando a melatonina, vai fazer o quê? Vai fazer com que a criança não durma direito, né? Não tenha um sono reparador. Ou, que normalmente acontece muito, demore a dormir demais. Então, muito comum os pais relatarem, nossa, tinha que dormir 7, 8 horas da noite, mas eu não consigo, o menino é uma pilha, fica até 11 horas, meia-noite, elétrico. E muitas vezes a tela está no meio disso tudo. Claro que requer também, além de retirar as telas, uma questão de rotina, né? Uma questão de um controle, de um exercer limite, exercer autoridade, que a gente vai vendo que essas coisas vão se misturando também no meio dessa oferta excessiva de telas. E aí, com o transtorno do sono, a criança... Me diga uma coisa, vocês que estão assistindo. Se você tem uma noite mal dormida, você vai render bem no outro dia? Você vai ter sua atenção plena? Você vai conseguir desenvolver, aprender, absorver? Você está ali num curso, numa faculdade. Você não dormiu à noite. Você acha que você vai conseguir absorver bem todo aquele conteúdo, vai conseguir aprender bem? Quem está muitas noites sem dormir, mães, por exemplo, né, que ficam noites e noites em claro, muitas vezes, não conseguem, a memória é prejudicada, né, a questão do assentamento ali, da aprendizagem mesmo, da compreensão é prejudicada. Você acha que a criança também não vai ser prejudicada?
ela vai ser prejudicada. Então, esse transtorno do sono, esse sono prejudicado, vai gerar o quê? Problemas no aprendizado. Vai gerar atrasos no desenvolvimento dessa criança, né? Porque ela deveria estar descansando aquelas horas de sono que ela precisa para conseguir se desenvolver bem. Não é à toa que as crianças dormem muito. E elas precisam dormir muito. Quando elas não dormem essa quantidade de horas de sono, né, da forma correta, elas vão ter prejuízo. E aí eu tenho até um exemplo do meu filho mais velho, mais novo, o Bernardo, que ele já nasceu nesse contexto de menos telas e tudo mais, super, né, bem estimulado, sempre fiz leitura, sempre conversei muito, né, sempre estimulei, e ele teve um atraso de fala, e para mim aquilo não fazia sentido, porque eu falava, não pode ser, né, assim, não tem tela, não tem, o que está acontecendo? E a gente descobriu que ele tinha obstrução da adenoide, que fazia justamente essa questão do sono, ele não conseguia dormir o sono reparador. Ele dormia um sono agoniado, desesperado, acordava várias vezes à noite. Era um sono assim, você vê ele dormindo, era desesperador. E aí, quando ele fez a cirurgia, aos 2 anos de idade, ele fez. A minha hipótese era essa. Assim que ele fizer a cirurgia, ele vai começar a falar, ele vai engordar, ele vai crescer. E tudo isso aconteceu. Assim que ele fez a cirurgia, poucos meses depois, ele desenvolveu rapidinho a fala, ele engordou. Eu tenho fotos, vídeos que comprovam tudo isso. Então, a minha hipótese estava certa, né? Então, realmente não tinha como ser a questão das telas. Então, era essa outra questão. Então, é muito importante essa questão do sono. Aí, essa criança, esse adolescente que não está dormindo direito, vai chegar aí para vocês, professores, né, na sala de aula, cansados, exaustos e não conseguindo absorver um conteúdo, porque eles não dormem, não dormem. Crianças que ficam até tarde, adolescentes que viram à noite jogando, né, que ficam tempos excessivos aí na tela, realmente, eles vão ter prejuízo. O córtex pré-frontal em desenvolvimento, o que é isso? Essa região aqui do nosso cérebro, ela é a última a se desenvolver. Começa daqui e vai se desenvolvendo até aqui. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle de vários comportamentos, né, o controle dos comportamentos, a questão de você saber se comportar socialmente, a forma de comportamento no ambiente de trabalho, por exemplo, ele é responsável pela questão do controle inibitório. Então, por exemplo, você que é adulto, provavelmente, se você estiver com calor no ambiente público, você não vai tirar a roupa porque você está com calor. A criança, que ela não tem essa parte aqui ainda plenamente desenvolvida, para ela isso não está claro, essa questão do controle inibitório. Ela pode fazer isso, ela pode tirar a roupa porque ela está com calor. Isso é normal, isso é natural. Só que isso vai trazer impactos também com essa questão da entrada da tecnologia, porque ela não sabe avaliar bem o conteúdo, ela não sabe se regular, se autorregular. Então, o tempo, menino, você está há muito tempo aí nesse celular, sai desse celular. Não é assim. Você tem que limitar e ser firme, porque a criança ou adolescente não tem essa capacidade de se autolimitar, né? E de compreender, a compreensão dele é diferente dos conteúdos. Eu sempre falo que quando você assiste um desenho, um conteúdo para ver se serve para criança, você não pode pensar com um jeito que você pensa como adulto. Você tem que tentar meio que entrar ali no mundo daquela criança e adolescente para ver como é que ele vai enxergar aquilo. É um trabalho um pouco difícil, mas é possível de fazer, pelo menos chegar mais próximo possível daquilo que ele está enxergando. Eu costumo falar também que é como se você colocasse o óculos que a outra pessoa enxerga. Cada um tem uma lente que enxerga o mundo, né? Isso dentro de um contexto de pessoas adultas, todos têm uma lente de enxergar o mundo, mas existe também uma lente diferente do adulto para a criança, que a gente precisa tentar meio que tirar a nossa lente de adulto e colocar a lente de criança para ver como será que ela vai interpretar? E eu vou trazer aqui um exemplo, acho que já está aqui nesse slide mesmo, que ilustra muito bem isso. Teve essa questão da Marsh-Dulce, que eu já falei, né? Essa questão do córtex pré-frontal em desenvolvimento impacta a forma como a criança interpreta os desenhos, reproduz o que ela vê. Então, por exemplo, nessa da Marsh-Urso, o desenho traz tudo de uma forma muito lúdica, muito divertida. E a própria marcha lá do desenho, ela está se divertindo. Então, o que a criança vê e pensa? Ué, isso é legal, isso é divertido, vou fazer também, por que não? E o desenho vem com aquela música, com aquelas cores, com tudo muito
lúdico, muito divertido. Então, atrai a criança e faz ela pensar que aquilo é aceitável. E quem vai mostrar para ela que não é, é você. Às vezes é você sentar ali do lado, nem sempre você precisa restringir ali um conteúdo, mas é você sentar e explicar. E aí, dentro de um contexto de sala de aula, nem tudo você pode passar ali. Se você passar, dependendo, você vai ter que avaliar as idades também. É perguntar o que está entendendo. O que você entendeu? Faz ali uma roda, pergunta o que cada um entendeu, para você ir tendo acesso a essa compreensão dessas crianças, desses adolescentes. Eu faço muito isso com os meninos em casa. O que você entendeu disso? Aí, quando eles me falam, tipo assim, não é o que esse conteúdo quis mostrar. É assim, não foi isso que esse desenho quis passar, não foi essa mensagem, mas a criança entendeu de outro jeito. E aí você vai alinhando essa questão das compreensões. Não é tudo que você vai fazer isso, né? Você não tem que modificar tudo que a criança compreende para trazer a sua compreensão para ela. Mas algumas coisas isso é necessário, porque ela está em processo de amadurecimento e ela precisa dessa regulação que não vem dela, que ela não vai saber sozinha regular. E aí um exemplo bem claro disso, essa questão do medo que eu coloquei aí. Quando a Laura tinha 3 anos, ela entrou na creche e ela pegou piolho, né? Bem comum, bem normal de acontecer. E aí, para a gente puxar as lendiazinhas dela, ela não deixava de jeito nenhum. E aí, como que era uma forma que fazia ela ficar quietinha e deixar puxar? A tela. E era no celular, porque aí eu ficava atrás puxando. Eu pensei, bom, eu vou deixar, porque é uma situação esporádica, é emergencial. Eu sempre usei as telas mais nesse objetivo emergencial. E aí, enquanto ela assistia, eu estava vendo o que ela vê. E eu nunca deixei ela assistir o que ela quer. Eu escolho, eu seleciono o conteúdo. Por isso que a televisão é mais fácil nesse sentido, de você selecionar ali o conteúdo para a criança e ela não mexer, não mudar. Mas, bom, ela estava ali no celular, porque era a forma que dava, e eu assistindo. E no YouTube acabava que ia mudando, enfim, aí ela perguntava, esse pode? Esse não pode? Esse pode? Esse não pode? Aí teve um que eu me incomodei um pouco, mas tá, vamos lá, pode assistir. Aí eram uns bonequinhos que um tava deitado, né, no escuro, e ele liga para o outro, o amigo, e fala que tá com medo, que acha que tem um monstro no quarto. E ali era uma mochila, né, no fim das contas, e o outro incentivava ele a ligar a luz, acender a luz para ver o que tinha. E ele, não, eu não vou ligar, tô com medo. E toda aquela trama, eu sei que a maior parte do tempo era gasta nesse coisa do medo, do tem um monstro, tem um não sei o quê. E no fim das contas, ele resolvia acender a luz, e o que ele via era uma mochila e não um monstro. Ele, olha aí, tá vendo? Não precisa ter medo. Era educativo, né? O objetivo era que fosse educativo, era para a criança entender que ela não precisa ter medo. Mas o que acontece ali? Né? O que aconteceu nesse contexto? Uma criança que não tinha essa informação na cabeça dela. Imagina que a criança, em alguns pontos, ela é como uma página em branco. As coisas vão sendo inseridas ali. Se você insere uma coisa que não existe, ela vai começar a pensar nessa possibilidade. Então, não existia essa informação para a Laura. Monstro, medo de escuro, fantasma, nada disso existia. Ela dormia no escuro sempre. E aí, de repente, foi inserida a informação. O contexto educativo não tinha mais menor importância, porque o que fixou para ela ali foi a questão do medo. E é a mesma coisa que acontece com a maioria das crianças. Eu postei um outro vídeo no meu Instagram sobre o medo, que também viralizou, porque foi a mesma coisa. Meu filho assistiu também o vídeo. E, olha, tem muitos desenhos que falam que tem essa coisa, essa parte do medo aí. Meu filho assistiu e agora não dorme mais sozinho. Não vai no banheiro sozinho. Foi o que no mesmo dia a Laura não ia mais no banheiro sozinha. Dizia que tinha monstro. Eu demorei uns 3 meses para conseguir resolver esse problema. Ela não queria dormir no quarto dela no escuro, não queria que fechasse a porta, chorava, acordava às vezes no meio da noite. Então, assim, olha que transtorno, né? E aí muitos falam, mas o medo faz parte, mas para que você vai inserir uma coisa assim, sendo que ela, se vai aparecer naturalmente, deixa aparecer naturalmente, para que você vai inserir um medo ali nessa criança? E é isso que muitas vezes os desenhos têm trazido, um bombardeio de informações que não existem na mente daquela criança, que ela iria ir descobrindo aos poucos,
vendo a vida real acontecendo, e aí está sendo inserido um monte de coisa na cabeça dela, e aí ela vai pensando uma série de hipóteses, de coisas, e ela vai ficando o quê? Ansiosa, assustada, com medo, preocupada, com um monte de coisa que ela não deveria ficar. Então, bom, essa é uma das coisas, né, que é gerado. Mecanismos de recompensa gerados pela tela que levam ao desejo de se conectar cada vez mais e ser cada vez menos tolerante à vida real. Isso é algo que acontece em geral. Quando você está ali frente às telas, não só a criança, mas nós adultos também, é gerada uma descarga de dopamina no nosso cérebro, que faz o quê? Traz prazer, traz uma sensação de prazer. E é uma descarga alta de dopamina. Se você está ali se sentindo, né, sentindo prazer, por que você vai querer sair disso? Se quando você desliga, você olha para a vida real, ela é mais lenta, ela é mais chata, ela tem problemas para serem resolvidos. No caso da criança e do adolescente, ela tem que cumprir com obrigações. Para que ela vai querer isso? E se o córtex pré-frontal dela está em desenvolvimento, onde que ela vai entender que isso, ela precisa fazer essas coisas porque isso faz parte da vida e isso é importante? Se não tiver um adulto ali auxiliando e regulando, não vai. Então ela vai querer o quê? Ficar cada vez mais tempo frente às telas. Então é uma coisa que puxa a outra e ela vai ficando ali e vai levando ao vício, que traz muitos outros transtornos. Então, fiquem ligados, porque isso não acontece só com as crianças, né, e adolescentes, acontece com todos nós. Todos estamos sujeitos e estamos vivendo isso, né? Vou dar uma adiantada, né, porque senão a gente não termina dentro do tempo. Tecnoestresse. Lembram antigamente, né, que era a internet de escada, que demorava. A gente tinha uma certa tolerância maior, parece, né, nesse tempo. Hoje, o negócio não está funcionando, você falta tacar o celular na parede, porque você clicou e não foi. Você clicou uma, duas, três vezes. Ah, que ódio! Tecnoestresse, né? Já são consequências geradas pela tecnologia. Perda da empatia. Muitos adolescentes hoje, crianças e adolescentes, estão vivenciando essa questão da perda de empatia. Porque ali no mundo digital, as pessoas são como se, eu escutei isso uma vez e concordei muito, é como se você tratasse avatar, com avatares ali que estão por trás das telas. Não são pessoas, são avatares. E aí você pode falar o que você quiser, você pode tratar como você quiser, porque não são pessoas. Você esquece que por trás da tela tem um ser humano. E aí é onde vem o cyberbullying, aí é onde vem uma série de coisas. E tudo isso é importante que vocês, de alguma maneira, passem na sala de aula para os alunos isso que as telas vão causando, para que eles estejam mais conscientes desse processo, porque o que está acontecendo é uma alienação. As crianças, os adolescentes estão quase que dentro de uma bolha, vivendo um mundo que não existe. E aí elas trazem essa realidade para o contexto dela no dia a dia e elas estão vivendo alienadas nesse contexto. E vocês com certeza podem confirmar isso, né? Que estão aí no dia a dia com as crianças e os adolescentes, vendo isso acontecer, essa alienação. Então, crescente irritabilidade e agressividade, causando alterações do comportamento, enfim. E aí eu quero trazer esse estudo que ele é agora, desse mês de agosto, super recente. Explosões de raiva. Esse ia ser o tema inicial da minha pesquisa e eu acabei alterando para a questão do TDAH. Mas está comprovado que o excesso de telas causa explosões de raiva. Então, você vê aquelas crianças nervosas, irritadas. Você tira a tela delas, elas querem quebrar, elas querem chutar. Você faz algo que não está de acordo com a vontade dela, elas se estressam com muita facilidade, elas têm uma baixa tolerância à frustração. Então, são crianças, adolescentes que não têm tolerância à frustração. Por quê? No digital, se você está frustrado, você muda. Se o desenho não está legal, você passa o dedo e troca. Você num clique, você resolve a sua vida de certa forma. Na vida real, isso não acontece. E aí você vem essa raiva, porque eu quero resolver o problema, eu quero tirar a angústia, a insatisfação rápido, como é no tecnológico, no digital. Isso não vai acontecer. E aí você não consegue regular, fica essa confusão. E não é porque a criança ou adolescente é mau, é porque ele não está conseguindo regular isso, porque não era para ele estar sendo exposto a tudo isso. E quem faz esse controle, essa regulação, são os adultos, né? São os pais,
Os professores vão ter uma parcela bem menor nesse sentido, mas também terão, né, se souberem orientar essas crianças e adolescentes, para que, de alguma maneira, eles consigam se perceber, pelo menos, nesse processo. Já falei dessa questão do brilho das telas, né, que faz esse bloqueio da melatonina. A questão da associação com sintomas do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Muitos dos sintomas, né, do excesso de telas também são sintomas do déficit de atenção e hiperatividade, do TDAH, e é por isso que eu estou pesquisando sobre essa questão. Isolamento e perda de noção da realidade, alienação, já falei. Perda de habilidades sociais. Então, o excesso de telas causa muito essa questão da perda de habilidades sociais. Porque se a criança, o adolescente, né, crescem tendo que se relacionar, eles são obrigados a isso. Que a tela faz o quê? Você poder ficar ali sozinho, você e a tela. Agora, se você não tem, você é obrigado a se relacionar. E aí você vai ter que conviver, você vai ter que saber negociar para ter um brinquedo, para poder você fazer as trocas ali de brincadeiras, de você se frustrar. É tão importante a frustração. E isso está sendo tirado da gente. Né? A gente não se frustra, a gente não quer se frustrar. E não só as crianças, os adultos, essa geração não quer se frustrar. E é ruim mesmo, mas faz parte e é saudável também você aprender a se frustrar. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir tristeza, a gente toma remédio para não se sentir triste, ansioso, mas isso vai só levando a uma piora constante desses sintomas, só que a gente não percebe. Esse exemplo aqui da criança da festa junina, vou falar rapidamente, foi uma festa junina que eu fui recentemente, e aí a criança ficou ali mais de uma hora, sentada no chão, com a tela dela. E as outras crianças correndo, eu sempre estou observando, né? Como as pessoas interagem com as telas. E eu vendo tanto que aquela criança estava perdendo de socialização, de observar o ambiente. E a Laura, minha filha, estava na minha frente, o meu outro filho estava dormindo já. E ela estava sem as telas, claro, olhando tudo ao redor dela, percebendo as pessoas, observando os movimentos, observando expressões faciais. Ela estava ali aprendendo a viver nesse mundo. E a outra criança estava alienada, estava ali envolvida num mundo que não existe. E ali ela estava perdendo horas da vida dela naquele mundo ali, né? E isso, gente, não é... Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas que você está aumentando muito as coisas, transformando tudo. Vejam os resultados das pesquisas que estão saindo. Né? Vejam o que está acontecendo com as crianças e adolescentes hoje. E vocês vão ver que isso não é exagero, não é nem um pouco. Disseminação de informação e conscientização em todos os espaços. Então, é importantíssimo que haja um trabalho de interlocução, escola e família. A família e a escola precisam trabalhar em conjunto, senão isso não vai dar certo. Mas a gente também tem que pensar que, se pelo menos um dos lados está trabalhando, é menos mal. Então, informem as famílias, passem esse conhecimento para as famílias, sabe? Falem nas reuniões, motivem as famílias a estarem conscientes, a pesquisarem, levem vídeos, sabe? Mostrem vídeos. Tem várias reportagens aí na televisão saindo sobre isso. Mostrem coisas impactantes, sabe? Que deixa a família, meu Deus, isso é preocupante mesmo. Então, assim, faça com que essas famílias percebam a gravidade do que está acontecendo. E essa imagem aí é o seguinte, existe uma janela, imagina como essa imagem que tem uma janela no cérebro da criança. Essa janela ela vai estar aberta por um período de tempo. E aí, quando a criança nasce, essa janela se abre, e aí em um dado momento, depende do que está sendo, qual a parte ali do desenvolvimento, essa janela vai se fechar. E determinadas janelas desse cérebro não se abrirão mais. E é como se você, quando está com a janela aberta, entrasse ali as informações, as coisas que precisam entrar, e depois que fechou, já era. E o que está acontecendo hoje? Por que está tendo tanto prejuízo no desenvolvimento? Porque o que deveria estar entrando por essa janelinha do desenvolvimento não está entrando, porque as telas estão ali, nessa barreira ali, fazendo essa barreira, e não estão deixando entrar essas coisas. Que é o quê? A criança brincar, se desenvolver, se frustrar, experimentar texturas, ver coisas, escutar coisas. Ela está ali imersa nas telas e está perdendo. E um exemplo clássico para você entender
como é que isso funciona, pessoas que aprenderam a ler e escrever depois de adultas, né, ou adultas ou idosas, você percebe clara a diferença. Uma pessoa que aprende a ler e escrever depois, ela não consegue ter o mesmo nível de interpretação de texto, de compreensão de uma pessoa que aprendeu a ler e escrever quando criança, dentro da idade esperada. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a criança que está perdendo todas essas coisas do desenvolvimento dela agora, ela não vai recuperar isso depois. E aí a gente vai ter uma geração que eu nem sei. Eu nem sei o que vai ser. Já está aparecendo. Mas, assim, é assustador o que a gente vai ter por aí, né, pela frente, nesses termos também de desenvolvimento. E eu vou trazer um livro mais para frente que é A Fábrica de Cretinos Digitais, que é maravilhoso esse livro, eu recomendo muito, que fala justamente dessa área educacional, quais são os impactos, os prejuízos disso nessa área do desenvolvimento. E por que a tela superestimula o cérebro? E qual o problema disso? Quando a criança está ali na frente às telas, é como essa imagem aí. Como se o cérebro tivesse que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue se concentrar em coisas específicas. Uma criança que está ali no mundo real, ela vai pegar um gravetinho e aquilo ali vai virar um brinquedo. E ela vai estar atenta naquilo ali. Quando ela está na tela, são uma descarga de informações ali, de cores, de música, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é um cansaço mental também para essa criança, para esse adolescente e para nós adultos também. Então, a gente precisa, de vez em quando, fazer sabe assim, um limpa. Deixar as redes sociais de lado, sabe? Se fazer essa limpeza mesmo, assim, interior, para você conseguir absorver. A gente não consegue mais absorver conteúdos direito. A gente sabe de várias coisas e não sabe de nada ao mesmo tempo. Já percebeu isso? A gente lê várias coisas, a gente tem acesso a diversas informações, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de nada com profundidade. A gente não sabe de nada com profundidade. Então a gente está perdendo isso cada vez mais. Antes as pessoas se debruçavam ali no livro, em algo para aprender, e eu me incluo demais nisso. Direto eu me percebo dessa forma, assim, envolvida. Aí eu tenho que, para tudo, vamos respirar, fazer uma coisa de cada vez, porque a gente está muito acelerado, sabe? Então, isso vocês podem estimular a criança ou adolescente na sala de aula a fazer, sabe? A menos coisas, né? Uma coisa de cada vez, aos poucos. Vamos trabalhar, voltar um pouco, sabe? Isso, sabe? O menos é mais? É isso. Menos é mais. Muitas vezes. Às vezes não adianta você ali entupir de conteúdo, entupir de coisa, e aí a criança e o adolescente não está conseguindo absorver tudo aquilo, porque ele já está em excesso de informações. Aqui é o quadro lá do manual, né, que eu estou mostrando, de principais problemas médicos e alertas de saúde em crianças e adolescentes na era digital. Eu não vou ler todos eles, se você quiser tirar um print aí dessa tela, depois você entra, porque a gente já está entrando nos minutos finais da nossa palestra. Mas aí eu trouxe aqui uma simplificação dos principais problemas causados pelo excesso de telas: transtornos do sono, atraso de fala, problemas gerais no desenvolvimento, irritabilidade excessiva, perda de habilidade social, ansiedade, depressão, obesidade. A criança, o adolescente fica ali muito parado, não está se exercitando, né? Está ficando sedentária. Problemas de visão, tá absurdo a quantidade de crianças com miopia hoje em dia, e é causado pelo excesso de telas. Aqui a tela muito próxima, as crianças estão tendo muitos problemas de visão. Problemas posturais também, exposição a conteúdos impróprios, então isso aí está causando também muitos traumas psicológicos, a questão dos conteúdos impróprios, crianças que estão ali sendo expostas a isso, tendo comportamentos, né, estão precisando ir para as terapias para resolver esses problemas, né, que vão ser resolvidos parcialmente, não completamente. Dificuldade de concentração, baixa tolerância à frustração. Então, aquela criança que está ali nas telas, tudo é muito rápido. Quando ela para numa sala de aula para ter que prestar atenção na aula, muitas vezes ela não vai conseguir, porque ela está acostumada com aquela velocidade. E aí é a criança que não vai ficar quieta,
que vai querer ficar se mexendo e vai ser confundido com o quê? TDAH. Orientação quanto à faixa etária de utilização. Então, de 0 a 2 anos, 0 telas. As crianças não deveriam ser expostas a nada, televisão, celular, tablet, nada. Entre 2 e 5 anos, limitar o tempo a no máximo 1 hora e sempre com supervisão. E eu recomendo a nem 1 hora, gente. Assim, se possível, não oferecer mesmo. Assim, só em casos emergenciais, de vez em quando, para poder terminar uma coisa e tudo, mas não ter isso como uma rotina. Entre 6 e 10 anos, de 1 a 2 horas por dia, também com supervisão. Entre 11 e 18 anos, de 2 a 3 horas por dia, nunca deixar virar a noite jogando. Isso aqui a gente sabe que não é uma realidade, né? Esse tempo de telas aqui tá assim, ó, extremamente superior, né, dentro das famílias. Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos com televisão, computador, tablet, celular, smartphones ou com o uso de webcam, estimular o uso nos locais comuns da casa e para todas as idades, sem telas durante as refeições e desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Aquela questão do bloqueio da melatonina, é importante que 2 horas antes de dormir, desconecte. Não só crianças, qualquer idade, porque aí você vai ter um sono melhor. E aqui eu vou mostrar rapidamente o ciclo que toda criança passa, de tédio, desconforto, aí ela vem para o momento criativo e a brincadeira. Então a criança, ela fica entediada, ela fica, não tem nada para fazer, tá? Aí vem o desconforto, a agonia, tô desconfortável, o que ela vai fazer? Vai pensar. Ela vai pensar e vai criar alguma coisa. E aí ela brinca. E nisso ela está se desenvolvendo. E é um ciclo perfeito do desenvolvimento. O que acontece quando a tela está no meio? Ela vem, começa com tédio, fica desconfortável e a tela entra no lugar. E aí ela vem para a passividade. Ela fica parada, só ali absorvendo uma coisa que não está acrescentando em nada para ela. E aí ela não vai pensar, ela não vai criar nada, ela não vai brincar. E aí a gente entra num ciclo tenebroso, esse ciclo com as telas. E aqui eu trouxe dessa fábrica dos cretinos digitais, que eu falei, do autor Desmurger, 2020, também é bem atual, algumas informações. Que pela primeira vez na história, nós temos a primeira geração que tem o QI inferior ao da geração anterior. Então, por que será que essa geração tem o QI inferior ao da geração anterior? Por quê? Por que será? Né? Um ser humano de verdade é muito diferente de um digital no nosso cérebro. É por isso que a potência pedagógica de um ser em carne e osso ultrapassa de modo tão irrevogável a máquina. Então, ou seja, não substitui. O digital não substitui o presencial. Então, recursos pedagógicos ali do online, eles não substituem o presencial, eles auxiliam, eles são uma excelente ponte, mas eles não podem substituir. E você pode ver, pessoas que fazem cursos online e cursos presenciais, é diferente. A absorção do conhecimento, ela é diferente, ela não é igual. Como, por exemplo, essa palestra que vocês estão vendo. Se vocês estivessem pessoalmente, seria uma outra absorção. Vocês vão ter uma absorção muito boa aqui, mas se fosse pessoalmente, a gente iria interagir, algo que não tem aqui, né, essa interação. Mesmo que tenha, não é uma interação tão efetiva quanto a do pessoal. E o nosso cérebro sabe diferenciar isso. Então, o conhecimento ele é mais absorvido presencialmente. Habilidades em jogos não são transpostos para a vida real, porque tem alguns estudos, né, e o Desmurger fala muito disso, que existe toda uma indústria que quer dizer para você, não, é bom, as telas são boas, né, por isso. Olha aí, o jogo tal faz melhorar a questão do desenvolvimento. E, na verdade, ele fala que essas habilidades que são adquiridas no jogo não vêm para a vida real. Então, o que ele tem de habilidade no jogo, ele não tem na vida real. Então, acaba não tendo benefício, né? Tem benefício só para o jogo. Sobre o desenvolvimento cerebral, para se construir, ele precisa de moderação sensorial, de presença humana, de atividade física, de sono e de uma nutrição cognitiva favorável. Manuscrever se mostrou muito mais eficaz para o aprendizado do que digitar.
Então, se você escreve, você tem mais, você aprende mais escrevendo manualmente do que digitando. Então, tudo leva a gente a entender que para o aprendizado, o presencial, ali o que tem o toque, ele é mais efetivo. E alguns estudos nos últimos 6 anos mostram o seguinte, esses são poucos, né? Alguns estudos só para poder trazer aqui para vocês. Redução do desempenho em testes de triagem e desenvolvimento. Então, já está, 2019. Crianças que ficaram em excesso de telas tiveram um desempenho inferior nos testes de desempenho, né, de triagem do desenvolvimento em relação aos que não ficam nas telas ou que ficam dentro de um tempo aceitável. Lissac identificou diversos efeitos fisiológicos e psicológicos adversos no tempo de tela em crianças e adolescentes, conforme apresentado uma revisão. E aí, um dos sintomas são característicos do TDAH. Então, sintomas característicos do TDAH aparecem em crianças com excesso de telas. Associação significativa entre o tempo de tela e problemas de atenção em crianças. De novo, a questão do TDAH. Desenvolvimento de sintomas semelhantes ao transtorno espectro autista. Então, não só traz sintomas semelhantes ao autismo, quanto piora todos os sintomas de quem tem TDAH e autismo. E esses outros transtornos que a gente tem hoje, TDAH, autismo, TOD, tudo isso é piorado com excesso de telas. Ou seja, crianças com esses diagnósticos não deveriam ser expostas às telas, deveriam ser expostas menos do que as que não têm diagnóstico. E o que acontece? O contrário, essas crianças são as que mais ficam nas telas, porque elas dão trabalho. E aí é um ciclo sem fim, né? Dá trabalho, tela, dá mais trabalho ainda. Casos clínicos. Vou falar aqui rapidamente desses casos. Uma criança de 3 anos, que a queixa era agressividade, né, o nervosismo, problemas no sono, e ao fazer a retirada das telas, em uma semana ela melhorou todos os sintomas. Uma semana ela melhorou. Os pais ficaram sem acreditar, falaram, parece mágica, pareceu mágica. Aí acontece. Adolescente de 14 anos, isolamento social, abuso sexual, né, em relação à questão das telas, houve também ali um acesso ali com um namorado, enfim, e que causou traumas. E tinha um isolamento social muito grande, dificuldade de socialização, e foi feito esse trabalho para o retorno para a vida real, né, para a sociedade, e conseguimos. Um outro adolescente da cidade também, a gente fez todo um trabalho que ele estava tendo ansiedade, com alguns comportamentos específicos ali, gerados por essa ansiedade, que também a gente conseguiu reduzir a quase zero, e um adolescente que ficou um tempo médio ali nessa questão das telas, interagindo, saindo, se expondo ao sol, comendo melhor, timidez reduziu muito, ele era extremamente tímido, ele começou a se socializar, começou a participar, né, da vida em comunidade, foi muito, muito interessante esse trabalho com ele. Criança de 8 anos, com insatisfação com o corpo por causa do jogo, esse jogo aqui da Wandinha, né, que tá bem famoso, não sei se ainda tá famoso essa Wandinha aqui, e a gente teve que fazer um trabalho nesse sentido para ela entender que não era bem assim, né? Não é só o que ela veste que é o melhor, que é o mais bonito, enfim, que o corpo dela ela poderia aceitar. Criança de 7 anos com choro excessivo, dificuldade de expressar emoções, também muito exposta às telas. Criança de 3 anos que era calma antes das telas, tranquila, né, muito tranquila, e aí a mãe precisou entrar no home office, e aí começou a oferecer as telas, e ela viu uma outra criança se transformar. Uma criança que chutava, que batia, que gritava, que chorava, que queria as coisas sempre na hora dela, mudou radicalmente. A gente também fez esse retorno aí, né, a retirada das telas para poder melhorar esse comportamento. E uma coisa é certa, o excesso de telas, o que ele tem? Muito mais riscos do que benefícios. Então, os riscos superam muito os benefícios. E as sugestões que eu quero trazer para vocês para o dia a dia. Utilizar as telas estritamente para fins pedagógicos, sempre com um propósito claro. Então, assim,
tentar usar outros recursos que não os tecnológicos. A gente não vai tirar as crianças e adolescentes do mundo tecnológico, porque a gente já está imerso nele, não tem como retirar. Mas a gente pode minimizar muito, né, esses impactos, utilizando o mínimo possível, principalmente crianças aí, creches, né, as escolas dos primeiros anos, que às vezes ofertam muitas telas. É importante não oferecer o mínimo ali, mostrar para poder fazer algum exercício pedagógico e sempre observar que esses desenhos, que às vezes para você é inofensivo, pode causar problemas para você mesmo, que vai ter que lidar com a criança com um comportamento muito mais difícil. E aí você experimenta aí como que é, por algum tempo, essas crianças com menos telas para ver como é que elas vão reagir. Permitir que a criança libere a sua insatisfação, porque tem professores que falam, mas se tirar vai chorar, né, a criança pequena vai chorar, vai ficar... Chorar faz parte, né, usar também isso para ensinar sobre as emoções. Eu sei que na prática não é fácil, né, ter que lidar com isso, mas depois que você consegue ultrapassar essa barreira, você começa a colher os benefícios disso. Ensinar sobre colaboração, para que todos se ajudem. Então, aqui não vai dar tempo de falar sobre esse exemplo, mas foi um momento que eu tive a oportunidade de estar com mais crianças ali e que eu observei as crianças, percebi a habilidade de uma que estava mais excluída, coloquei ela como líder da brincadeira e fiz com que eles brincassem sozinhos. E ali eles, né, tiveram a interação deles e foi muito interessante, muito importante. Não dura muito tempo a atenção da criança ali, mas são pequenos momentos que você vai atuando ali e a criança vai conseguindo participar. Então, tem muitas estratégias que a gente pode ir aplicando e observando cada criança e percebendo o perfil de cada uma para você conseguir utilizar isso ao seu favor também e para que ela mesma consiga se desenvolver. As crianças têm um limiar baixo de atenção. E a gente precisa entender isso, não esperar que elas fiquem 100% atentas o tempo inteiro. Abrir mão de um roteiro pode ser importante às vezes. Então, às vezes a gente quer construir um plano aqui, eu quero que aconteça desse jeito. Só que isso não vai acontecer, né? Assim, é muito difícil. As crianças, adolescentes, enfim, eles têm um modo de funcionamento que vai tirar você do seu roteiro. Então, é flexibiliza isso, ao invés de, então deixa eu colocar uma tela aqui que vai acalmar todo mundo. Não, tenta outra alternativa, abre mão disso, usa a criatividade, muda, imagina que você está numa cena de teatro que você tem que improvisar, eu sempre falo isso para meus pacientes, improvisa, cria algo diferente, sai da caixinha, sabe? E de uma forma leve, porque se você fizer isso de uma forma pesada, você não vai conseguir. Trabalhar com os recursos disponíveis e simplificar mais. Esse não é o mundo ideal, mas é o que se tem. Então, você não tem os recursos pedagógicos que você queria, usa o simples. Eu sempre falo e falo muito isso para as famílias. Usa o recurso que você tem dentro de casa. Gente, não precisa de muito, não precisa inventar 1000 jogos, 1000 coisas. Não, deixar a criança explorar, deixar a criança brincar com a vasilha, deixar a criança pegar um copo e imaginar que aquilo ali é um liquidificador, sabe? Deixa a criança explorar, imaginar e ela mesma criar, né? Isso é importante você fazer também no contexto que você tem ali de aula, não, né? Use o que você tem ao seu favor e faça com que as pessoas criem, né? As crianças, adolescentes imaginem. Reforçar com os pais sempre sobre os riscos das telas, tá? É aquilo que eu falei, o trabalho, né, que deve ser feito ali em conjunto. Ensinar para as crianças sobre os riscos. As crianças absorvem muito o que é ensinado na escola, né? E aí, esse exemplo da Laura, um dia que a Laura entendeu perfeitamente uma questão que a professora falou na sala de aula, e, assim, eles absorvem muito isso, né? Eu uso muito isso também com ela em casa, né? Olha, a tela do celular faz mal para os olhinhos. Ela manda uma mensagem para o cérebro assim, quando é perto da hora de dormir. Olha, não é para você dormir agora. Não dorme, não dorme. Né? Não, e aí atrapalha você de conseguir dormir. Enfim, então, e trazendo algumas explicações assim, para que eles vão entendendo que isso é prejudicial também. E, bom, aqui algumas referências do que eu utilizei, né, ao longo dessa apresentação. E passei um pouco do tempo aqui do horário, espero que possa ser passada essa apresentação completa. Eu agradeço pela atenção, né? Agradeço por esse
por esse espaço, por essa oportunidade de falar dessa temática que é tão relevante, tão atual. Tenho muito mais coisas para falar, né? Acho que deu para perceber essa ansiedade em compartilhar. Tem muitas coisas mesmo para compartilhar. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, eu sou super disponível nesse sentido. Peço que vocês, por gentileza, avaliem como foi a palestra aqui por meio desse QR Code, que vocês possam ver que é uma temática que precisa de esse olhar atento. Nossas crianças, nossos adolescentes precisam que nós estejamos atentos a isso, porque eles não têm a capacidade própria sozinhos para decidir algumas coisas. Então, nós é que precisamos intervir nesse sentido, para que eles possam ser livrados aí de muita coisa que vai vir pela frente, para que eles tenham a oportunidade de se desenvolver, né, plenamente, e que a gente não tire essa oportunidade deles, né, com essa inserção das telas desenfreada que está acontecendo aí hoje. Vamos proteger nossas crianças disso, sabe? Os impactos, eles são, assim, em uma medida que a gente nem tem noção ainda do que vai vir. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Vai vir muita coisa ainda de impacto, porque hoje ainda não é tudo comprovado, mas eu consigo enxergar muitos dos problemas já assim, só de olhar, perceber como estão as crianças e os adolescentes já hoje imersos nessa tecnologia. Já dá para prever o que vai acontecer amanhã. Mas os estudos vão surgir também para mostrar que isso é real, que realmente está acontecendo. Então, eu agradeço pela oportunidade e espero que vocês possam ter aproveitado, que vocês possam ter desfrutado desse conteúdo e que passem ele adiante, transmitam isso para o máximo de pessoas possíveis, porque todos precisam ter acesso a esse conteúdo que é tão importante. Muito obrigada e até a próxima.